A paz seja convosco. Louvado seja Deus. Que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, hoje e todo sempre. Creia de todo o teu coração que você possa sentir o efeito das misericórdias de Deus, da graça de Deus, o favor de Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus fazer a obra dele na tua vida, na tua casa, em teus caminhos. Deixa ele trabalhar, deixa ele fazer a obra dele, como ele sabe fazer. Só Deus sabe. Ele é poderoso. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração na oração, creia na palavra de Deus, ouve do começo até o final, em o nome do Senhor Jesus. Eu vou orar por ti, eu vou orar por essa pessoa que está ouvindo, que está percebendo, esse homem, esta mulher. E essa pessoa que está inscrita no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Cada homem e cada mulher. Eu vou orar por ti. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Se inscreva em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Ouve do começo até o final a oração e a palavra. Não faz sentido a pessoa ouvir pela metade, mas ouve do começo até o final. Dê atenção. Sossega teu coração, acalma tua alma, aquieta o Espírito dentro de você, para o Espírito Santo de Deus poder falar contigo através da oração, através da palavra. Pai maravilhoso, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro ao Senhor em favor dessa pessoa, desse homem, desta mulher, está ouvindo esta oração. Prepara o coração dessa pessoa para ouvir a palavra do Senhor, Pai, e que o Senhor seja glorificado na vida de cada uma delas, desse homem, desta mulher, cada pessoa. Seja abençoado, seja abençoado. Que a graça e as misericórdias de Deus estejam sobre a tua vida. Que você possa sentir o efeito delas. Em o nome do Senhor Jesus. Que portas se abrem, enfermidades sejam tiradas, arrancadas. Que Deus toca nos olhos. Que Deus toca nos rins, no fígado. Que Deus toca nos pulmões, no fígado. Enfim, da planta dos pés ao alto da cabeça, que Deus faz a obra dele, que Deus faz aquilo que essa pessoa está precisando e necessitando, através da oração, através da palavra do Senhor. Pai, faz a tua obra, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Faz um povo forte, um povo perseverante. Exalta a fé dessa pessoa e faz o teu nome ser glorificado em nome do Senhor Jesus. Abençoe cada homem e cada mulher que está ouvindo esta oração. Homens e mulheres que estão inscritos no canal Pastor Olavo Neves no YouTube. Abençoe em nome do Senhor Jesus. Que seja para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Ouve essa palavra, creia nessa palavra. Em nome do Senhor Jesus. No livro de Atos, Atos capítulo 16. Ouve com atenção. A partir do versículo 16. Está escrito: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de espíritos adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Observa bem, da forma como a boca daquela jovem falava, que era um espírito, um demônio, que falava na boca dela, mas parecia algo da parte de Deus. E o que a boca dela estava falando, por intermédio daquele demônio, era verdade. Aqueles homens, servos do Deus Altíssimo, eles ensinavam o caminho da salvação. Só que o diabo, os demônios, eles não se firmam na verdade. Ou seja, a verdade não está com eles. Ainda que, às vezes, o diabo fala a verdade. Ainda que os demônios, às vezes, falam a verdade.
mas a verdade não se firma neles. Está escrito no livro de João, capítulo 8, versículo 4, o Senhor Jesus falou que o diabo não se firma na verdade, porque a verdade não está com eles, ou com ele e com eles, os demônios. E quando esse demônio falou na boca desta jovem, quem estava ouvindo ali estava pensando que era da parte de Deus, lógico, menos Paulo e Silas. E chegou um momento que ele repreendeu aquele demônio. E aquele demônio saiu daquela jovem. Aquele demônio, espírito de adivinhador, dava muitos lucros para aqueles senhores daquele lugar. E o apóstolo Paulo, repreendendo aquele demônio, aquela jovem foi liberta, foi livre. O apóstolo Paulo fez o bem. E por ele fazer o bem a favor daquela jovem, o apóstolo Paulo pagou um preço altíssimo. Ele e Silas. Você já ouviu esta mensagem? Deixa o Espírito Santo falar teu coração. Abre teu coração. Versículo 19 está escrito: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Olha só, aqueles homens poderosos daquele lugar, daquela cidade, eles não gostaram do que Paulo fez, Paulo e Silas. E eles, indignados, eles agarraram Paulo e Silas e saíram arrastando eles para a praça. E ali eles apresentaram Paulo e Silas para as autoridades maiores, que é os pretores, as grandes autoridades das províncias romanas. E foi apresentados. E ali eles falaram para as autoridades, aqueles homens que eram importantes naquela cidade aos olhos dos homens, falaram que o apóstolo Paulo e Silas estava pregando algo, estava, em outras palavras, estava tirando o nosso lucro. O apóstolo Paulo e Silas pregando a verdade, e aquele demônio a mentira. As pessoas, elas acostumam tanto com a mentira que aprova a mentira e reprova a verdade. Infelizmente, até nos dias de hoje é assim. Infelizmente, prefere a mentira do que a verdade. Ouve o que o Espírito Santo está pregando. Creia na palavra de Deus, confia na palavra de Deus. Confia na verdade. Não adianta a pessoa ter lucros, não adianta a pessoa progredir aparentemente, crescer aparentemente com a mentira, com aquilo que não agrada a Deus. Não adianta. Aquele demônio, aquele espírito adivinhador, falava na boca daquela jovem passava para aqueles senhores, e aqueles senhores colocavam aquilo ali em prática e aparentemente dava certo. Porque nem tudo que está dando certo está certo. Entenda isso. Nem tudo que está dando certo está certo. Agrada a Deus. Não, nem tudo. Tem coisas que aparentemente está dando certo, mas vai acabar mal, porque está desagradando a Deus. No caso desses homens aqui, aparentemente parece que estavam dando certo na vida daqueles senhores, daqueles homens. E quando o apóstolo Paulo repreendeu aquele demônio saiu daquela jovem, aqueles senhores sentiu no bolso deles. Eles viram os lucros deles sendo tirado deles. E aquilo ali deixou eles indignados contra Paulo e Silas. E eles agarraram ali Paulo e Silas e levaram arrastando para a praça. E as pessoas ali vendo. E ali eles apresentaram às autoridades. Ou seja,
aqueles homens estavam indignados contra Paulo e Silas. Imagina, Paulo e Silas fazendo o bem e eles não aceitando o bem. Eles não estavam preocupados com aquela jovem sendo um instrumento de Satanás. E foi liberta das garras do diabo. E aqueles homens que tinham lucro com isso, não gostaram. Observa bem, no versículo 21, observa o que eles falaram para as autoridades, aqueles senhores daquele lugar, daquela cidade. Falaram para as autoridades, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. E esse costume era falar de Jesus, apresentar o poder de Deus no nome do Senhor Jesus. E aqueles homens ali estavam se perturbando entre eles mesmos, por eles ouvirem a verdade. Estavam perturbados. Ouve com atenção, versículo 22. Levantou-se a multidão, unida contra eles, contra Paulo e Silas, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. As autoridades ali rasgaram as roupas de Paulo e Silas, e deu uma ordem para açoitá-los. Misericórdia. E açoitar com o quê? Com varas. Aqui tem um monte de varas. Olha quantas varas tem aqui. Meu irmão, uma surra de vara, meu irmão, não é fácil não, meu irmão. Dói na alma, meu irmão. Imagina. Tiraram as roupas deles e levaram uma surra de vara na praça, diante dos olhos de todos ali. Imagina o que esses homens passaram por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Ouve com atenção. O apóstolo Paulo e Silas, eles não estavam entendendo que aquilo ali era obra de Deus. Era um propósito de Deus. Tinha alguém no cárcere, na prisão, que estava precisando da visita de Paulo e Silas. Tem mal que vem para bem. Tem situações que parece que é contra a gente, que vai produzir fruto ou frutos. Vai produzir coisas boas. Tem coisas ruins que vêm aparentemente contra nós, que é para o nosso próprio bem e para o bem de pessoas. Isso que estava acontecendo com Paulo e Silas foi para o bem de alguém que estava no cárcere. Ouve com atenção. No versículo 22. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. O carcereiro ficou preocupado. É certo que ele pensou ali, poxa, esses homens são perigosos mesmo, hein? Porque eu nunca recebi tal ordem desse jeito. Olha só, versículo 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Recebendo tal ordem, olha só. Levou eles para o lugar mais seguro. E lá, o carcereiro colocou uma corrente nos pés de Paulo e Silas e amarrou no tronco, como um animal, como um boi. Entenda essa figura de linguagem, essa comparação. O apóstolo Paulo e Silas estavam presos no interior daquela prisão, no lugar seguro, e acorrentados os pés e preso no tronco, como um bandido perigoso. Misericórdia. Paulo e Silas ali, eles não estavam entendendo. Eles não estavam entendendo que Deus estava na obra, que Deus estava naquele negócio ali. Deus estava no céu assentado e vendo o movimento. Paulo e Silas, eles estavam sentindo muitas dores no corpo, por conta do açoite, das pancadas que eles receberam. Imagina, eles foram levados para a praça arrastados, sendo arrastados, e levaram aquele açoite de varas. Misericórdia. Agora imagina como que estava o corpo deles.
Imagina as dores que eles sentiam no corpo dele. E eles não estavam reclamando, murmurando. Observa bem. E lá no cárcere, preso e acorrentado, imagina, versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. À meia-noite, imagina, as dores do machucado não impediu de Paulo e Silas orar a Deus, cantar louvores a Deus. Imagina, à meia-noite, Paulo e Silas presos e acorrentados no tronco. E eles oravam e cantavam louvores a Deus. Imagina. Agora se compara a tua situação com a situação deles. Não reclama não, não murmura não. Paulo e Silas estavam presos no interior da prisão e acorrentados, mas não estavam reclamando. Eles estavam orando a Deus, cantando louvores a Deus. E a pessoa que faz isso, é certo que vai ter a resposta de Deus. Mas esses que ficam murmurando, reclamando, por causa de uma coisa, de outra coisa, como que Deus vai responder essa pessoa? Deus, ele ama a perseverança. Deus, ele tem prazer na fé, nas atitudes da pessoa, com fé, com perseverança, com esperança. Paulo e Silas, eles não sabiam que estava prestes de acontecer algo extraordinário ali naquela prisão. E eles oravam a Deus, eles cantavam louvores a Deus. E aqueles presos que ali estavam, na prisão, ouviam eles orando e eles cantando louvores a Deus. Imagina como que eles pensavam, esses homens não são homens maus não são bandidos não, esses homens são homens de Deus. Eu estou sentindo a diferença na prisão. Aqueles presos ali, eles foram privilegiados. Aquele carcereiro foi privilegiado de receber Paulo e Silas ali. Imagina, e Deus no céu vendo e ouvindo. Vendo o corpo de Silas e Paulo, Paulo e Silas, e ouvindo a oração deles, os louvores dele. Imagina. Aí de repente Deus dá ordem. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. Ali foi uma ordem que Deus deu ao anjo para descer lá naquele cárcere. Vá lá naquele cárcere, anjo, e sacode aquele cárcere ali. Sacode os alicerces ali. No versículo 26. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. De todos. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E essa ordem veio do céu. Sacode os alicerces do cárcere. Faz um terremoto. Você pensa que os vizinhos ali do cárcere viu o terremoto? Sofreram com o terremoto? Não. O terremoto foi no cárcere, nos alicerces. Vai lá nos alicerces, dá uma chacoalhada lá, sacode. E faz as cadeias cair por terra, de todos. Faz as portas se abrirem. Imagina, é o que Deus vai fazer na vida desse homem e desta mulher, que não murmura, que não reclama, que não fica mimimi, brá, 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 que não ficam procurando culpados, mas ora a Deus, canta louvores a Deus, mesmo no meio das dificuldades, das situações que aparentemente é contra ela, mas ela está louvando a Deus, adorando a Deus, exaltando a Deus. Ela está chamando a responsabilidade para ela. De repente, vai vir a providência de Deus. Porque Deus é auxílio. Porque Deus é ajudador. Deus é provedor. Para todo aquele que não reclama, não murmuram. Deus, ele quer que você apresente a eles as suas razões. As orações de Paulo e Silas, imagina. É lógico que ele estava falando do que aconteceu. O Senhor sabe, Senhor, nós fizemos a tua obra, fizemos o bem, libertando aquela jovem
Aqueles homens maus fizeram isso com a gente. Estamos aqui todos machucados. Eu e meu companheiro aqui, Silas, sentindo dores. Mas isso não tira a vontade, o desejo de te adorar e te louvar e te exaltar. E ali eles começaram a cantar louvores a Deus. Imagina. E de repente Deus manda o terremoto ali. Aquele anjo que veio ali e sacudiu aquele terremoto foi da parte de Deus. E os vizinhos não ouviram o terremoto. Imagina quando amanheceu o dia, as cadeias caídas, aquelas correntes que estavam prendendo Paulo e Silas caíram, as portas foram abertas e o carcereiro que estava dormindo acordou. E quando ele viu aquilo dali, o carcereiro entrou em desespero. O carcereiro, é certo que ele pensou: agora eu perdi a minha cabeça, eles vão me matar. As autoridades, eles vão arrancar minha cabeça fora. Eles vão pensar que eu sou culpado disso. E pegou a espada para se matar. E Paulo bradou. Paulo falou: ei, não te faça isso, porque todos aqui estamos. Eita Deus. O apóstolo Paulo, ele deu uma ordem para ninguém fugir. Ninguém foge, todos ficam aqui. Imagina os presos. Falou: esses homens aí é diferente. O que aconteceu aqui, as cadeias caíram, as portas se abriram, os alicerces estremeceu tudo. Que terremoto foi esse aqui nesse lugar? Esses homens machucados, sofrendo como eles estavam orando e cantando louvores. De repente, as cadeias começaram a cair, começou a tremer tudo e as portas se abrirem. Vamos obedecer esses homens, ninguém vai fugir. E ali o carcereiro ficou tremendo e se rendeu a Paulo e Silas. Imagina. E o carcereiro perguntou para eles como fazer para servir o Deus de Paulo e Silas. Como fazer para ser salvo? Imagina. Paulo e Silas falou, aqui mesmo no versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. E aquele carcereiro creu, confiou. E a palavra de Deus está falando, está aqui escrito, que ele foi batizado. Ele e todos os seus. E se a Bíblia está falando isso, é porque eles foram salvos. Se eles foram colocados na Bíblia, sim, ele, todos da casa dele, todos os seus, foram batizados, é porque foram salvos. Creia de todo o teu coração no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não reclama, não murmura, não fica procurando culpados não. Ora a Deus, louva a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus. E vai vir da parte de Deus o de repente. E você vai ver como valeu a pena. Toma posse dessa palavra, crê nessa palavra. Observa bem como Deus trabalha, a forma de Deus trabalhar. Tem maus que vêm para o bem. Tem coisas ruins que acontecem na vida da pessoa que é para o próprio bem da pessoa. Às vezes a pessoa murmura, reclama. Não faça isso não. Crê em Deus, confia em Deus. Deus, ele trabalha da forma dele, do jeito dele. Deixa Deus fazer a obra, deixa Deus trabalhar como ele quer. Fala para Deus: Deus, faça o teu querer a meu favor, para a glória do teu santo nome. Faz o teu querer, em nome do Senhor Jesus. E Deus, ele vai fazer do jeito dele, como ele quer. E você vai ver, você vai glorificar o nome dele. Mas não murmura, não reclama. Ora a Deus, louva a Deus, adora o Todo-Poderoso Deus. Daqui a pouco você vai ver de repente o resultado, em nome do Senhor Jesus. Ouve essa palavra, crê nessa palavra e toma posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Creia de todo o teu coração na palavra de Deus. Essa palavra aqui liberada diretamente daqui do monte, do paredão dos Tapus, para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu sinto muito bem vir aqui neste lugar. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Glória a Deus. Recebe essa palavra, crê nessa palavra e compartilha essa palavra. Que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Um abraço a todos, que o Espírito Santo de Deus envolva cada um de vós. E principalmente você que está triste, angustiado, angustiada, sofrendo porque perdeu um ente querido. Que você possa sentir só saudade boa,
e que você possa sentir o refrigério do Espírito Santo em nome do Senhor Jesus, o conforto do Espírito Santo. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Vem comigo.